Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor, aprender da sua palavra, glorificar o seu santo nome. O texto que eu vou transmitir a mensagem hoje é o texto que foi lido na dirigência do culto de Lucas capítulo 7. Convido os irmãos a abrirem na referência de Lucas capítulo 7. Eu sei que já foi lido, mas eu faço questão de ler de novo. Lucas capítulo 7, verso 36. Lucas 7, verso 36 diz: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, o outro 500. Um devia 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou-os com os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Certa vez um fariseu perguntou ao nosso Senhor qual era o grande mandamento na lei. E o nosso Senhor respondeu: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus então estabeleceu uma norma, que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre qualquer coisa, na vida ou neste mundo, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sendo assim, o grande pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande pecado. Podemos então nos perguntar a respeito do nosso amor para com Deus. Como você descreveria, ou se pudesse medir, qual o tamanho do seu amor para com Deus? Se esse é o grande mandamento, qual seria então o tamanho do seu amor para com Deus?
já que nós somos crentes, e os crentes amam a Deus sobre todas as coisas, porque esse é o mandamento, porque eles têm uma nova vida, como você, então, descreveria o tamanho do seu amor para com Deus? Será que podemos medir o nosso amor para com Deus de alguma maneira? Será que podemos medir de alguma forma esse amor? Como está o seu amor para com Deus? Nesse texto, do capítulo 7 de Lucas, o autor ele decide demonstrar a compaixão do Rei Jesus pelos mais necessitados. Então, no início do capítulo 7, ele cura o servo de um centurião romano. Ele cura, traz a alegria a uma viúva de Naim. Ele então responde às dúvidas de João. O servo, Jesus, o Filho do Homem, ele tem compaixão por aqueles que a sociedade mais rejeita. Ele demonstra amor e ele lhes prega o Evangelho. Se pudéssemos colocar isso na mesa, então, poderíamos traçar 3 maneiras nesse texto, dessa mulher, com o relato dessa mulher, 3 maneiras de como poderíamos medir o nosso amor para com Deus. 3 formas de como eu poderia medir ou comparar como está o meu amor para com Deus. Certo? E é nesses 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje à noite nesse texto. A primeira maneira de como você pode medir o seu amor é pelo seu entendimento a respeito de quem Jesus é. Quem Jesus é de fato para você. Nós temos aqui no nosso texto a figura de um fariseu chamado Simão. No versículo 36, Simão ele faz um convite para Jesus e ele convida para que Jesus fosse jantar com ele. E Jesus aceita o convite desse fariseu. Oferecer um jantar, convidar para comer à mesa, não é um costume corriqueiramente no Oriente Médio. Está demonstrando um certo respeito ou admiração por Jesus. Simão ele está se mostrando respeitoso. É um convite e rejeitar esse convite seria talvez desonra. Jesus aceita o convite desse fariseu chamado Simão, mesmo lembrando que os fariseus, eles procuravam maneiras de como trazer Jesus para uma armadilha, de como pegar ele em alguma cilada e dizer, esse é pecador, não pode ser o Messias. Os fariseus traçavam essas estratégias. Simão era um fariseu. E Jesus vai mostrar exatamente o que diz o versículo 34 do mesmo capítulo. Que ele é acusado de ser amigo de pecadores e publicanos. Ele recebia essas acusações dos fariseus. Ele é amigo de pecadores e publicanos. Jesus vai demonstrar compaixão por essa mulher. Mas no versículo 37, acontece algo que geralmente não acontece nos banquetes, nos jantares, principalmente na casa de um fariseu. No versículo 37 aparece uma mulher, e ela é descrita como uma mulher da cidade. Veja o versículo 37, ela é uma mulher da cidade, então isso significa que ela era bem conhecida, e ela era uma pecadora. Os leitores da época entendiam bem o que significava isso, que essa mulher era pecadora. Não é uma maneira muito agradável de se apresentar alguém. Esse aqui é o fulaninho, o nome dele é João, Marcos ou Davi, e ele é um pecador. Não é assim que se apresenta uma pessoa. Mas quando o autor enfatiza aqui que ela era uma pecadora, sabia que os seus leitores, o seu público, entenderia que ela trabalhava com prostituição. Era uma mulher da cidade, bem conhecida pela prática
do pecado da prostituição. E ela chega na casa desse fariseu, e estando Jesus por detrás, as mesas naquela época não eram muito como as nossas. Eles ficavam reclinados ao chão e os pés ficavam por detrás, quase que deitados. E ela por detrás se aproxima a Cristo. Como assim? Essa mulher entra nessa casa e ninguém a impede, e todo mundo vê e imediatamente julga. Mas essa mulher se chega a Cristo, no verso 38, ela chora aos seus pés, ela enxuga as lágrimas com os próprios cabelos. Naquela época, as estradas não eram como as de Maracanaú, ou as de Fortaleza, ou algumas de Tamboril, todas asfaltadas, eram empoeiradas. Então, por isso que se tinha um costume de lavar os pés do anfitrião quando ele chegava. Era uma questão de honra. Mas Simão, nós vemos ao longo do texto que ele não demonstra tanta honra assim como por Jesus, que ele não lava os pés de Jesus. Essa mulher então chora aos pés de Cristo, e lágrima misturada com sujeira, com pó, com poeira, dá naquilo exatamente quando você vê o seu filho brincando na chuva, com os pés molhados e na poeira. Ela então vê aquilo e ela tenta consertar o problema com os seus cabelos. E Simão, ele vendo aquela cena, então ele diz o seguinte: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher é esta. Veja que Simão, ele parece ser muito educado no início. Ele convida Jesus para um jantar, ele até chama Jesus de mestre. Mas Simão, ele não crê que Jesus de fato é o Messias. Por isso que Simão não demonstra amor por Cristo. Ele demonstra respeito, ele demonstra educação, mas na sua mentalidade, Jesus não é o Messias. O nosso amor para com Deus pode ser medido pelo seu entendimento de quem é Jesus. O que você demonstra por Cristo? Você demonstra apenas respeito ou admiração por Ele? Como Simão? Não deve ser assim na vida dos crentes. Não deveria ser assim. Simão, ele está disposto, ele tenta pelo menos mostrar o seu respeito, a sua admiração. Mas Jesus não é Senhor e nem Messias. Quando nós fazemos isso, quando demonstramos apenas respeito e admiração, quando demonstramos só isso por Jesus, nós não amamos Ele de fato. Porque quando Jesus dá uma ordem, olha, é assim, ou vamos lá. Quando Jesus exige algo a mais, quando é no vamos ou no vamos, você decide abandoná-lo. Porque Ele não é Senhor e não é Messias. Você tem apenas respeito. É a única coisa que Jesus ganha de você. É apenas respeito. Talvez você ache bom o ambiente de igreja. E é bom. É maravilhoso. Você faz amizades. Você pode fazer grandes amizades aqui. Mas isso pode ser apenas uma agenda semanal. Você pode desfrutar de todas as bênçãos e ainda assim, Jesus não ser o seu Senhor. E você demonstrar apenas respeito e admiração por essa religião cristã. É o que os incrédulos fazem. É o que muitos deles praticam, embora alguns odeiem o cristianismo, boa parte tem respeito e admiração pelo cristianismo. Mas eles não estão dispostos a se submeter a Cristo. Como é o mesmo caso
de Simão. Você ama realmente a Deus? Como Cristo é apresentado para você? O que você pensa sobre Jesus? Ele é de fato o seu Senhor e o seu Salvador? Ou ele não é? Ou você apenas é do time de Simão? Você apenas convida para o banquete. Você chama de mestre, mas você não está disposto a obedecê-lo, e nem a segui-lo, e nem perder nada por ele. Porque o que ele tem de você é apenas respeito. No prosseguir do texto, Simão ele diz: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é essa mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Essa condição, esse se, na língua grega, ele está escrito de uma forma que muda um pouco o sentido como está traduzido nessa versão. Esse se aqui, na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, ele está negando a frase que vem depois. Então, uma boa tradução seria: se este homem fosse profeta, e eu tenho certeza que ele não é um profeta, bem saberia quem é esta mulher. Apesar do respeito, da admiração, Simão tem certeza de que Jesus nem profeta é, quando dirá o Filho de Deus. Mas Jesus, ele diz o seguinte: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E o que ele responde? Dize-a, mestre. Parece que aquilo que sai da boca de Simão não é de fato o que está no seu coração. Apesar de dizer que Jesus é mestre, aquilo é só palavras ao ar. Ele sabe, Jesus está aceitando que essa mulher o toque. Não pode ser sério isso. Ele sabe que Jesus não é profeta. Ele tem certeza disso, ele tem essa convicção no seu coração. Ele não ama a Deus porque ele tem um entendimento errado de quem Jesus é. De quem é esse homem que está em sua casa, comendo à sua mesa. Esse homem não pode ser o rei prometido a Israel. Lembra que Simão era fariseu, um grande conhecedor da lei. Não era alguém leigo. Esse não pode, o rei de Israel não pode ser. O Messias não pode. Esse aqui nem profeta é. Ele não está disposto nem a obedecer a esse tipo de rei e nem a aceitar esse tipo de salvador. O que suas ações têm demonstrado? Suas ações têm demonstrado que Cristo é de fato Rei e Salvador na sua vida? Suas ações têm demonstrado claramente para todos verem: eu me submeto a esse Rei, prometido no Antigo Testamento, revelado no Novo Testamento, que morreu e foi assunto aos céus. Eu me submeto a esse Rei que um dia voltará e reinará aqui. Eu aceito este Salvador que morreu na cruz. Não, Jesus não aceita apenas respeito e admiração. Ele aceita obediência. E Ele quer que nós possamos crer nele como Messias e como Salvador. Mas existe uma outra forma de medir o seu amor para com Deus. É pelo perdão que você recebeu. Pelo tamanho do perdão que você recebeu de Deus.
Porque Jesus, ele vai contar então uma parábola para Simão. Simão, naquela sua verdade, em seu coração, Simão não fala, ele fala consigo mesmo, no seu coração, no seu entendimento. E Jesus, ele consegue ler os seus pensamentos, ver o que está no seu coração. Ele diz: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Certo credor tinha 2 devedores, verso 41. Um devia 500 denários e outro devia 50 denários. Um denário era o quê? Tão falado aqui, né? Um dia, uma diária de um trabalhador. De um ano. Um devia 50. O outro devia 500, Simão. Mas o credor viu que os dois não tinham como pagar. Sabe o que ele fez, Simão? Ele perdoou a dívida dos dois. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: quem o amará mais? Um devia 50, o outro 500. Os dois perdoados. Quem vai amar mais? Simão. Simão responde dizendo: suponho que aquele que mais perdoou. A quem mais perdoou. Eu suponho, mestre, que aquele que vai amar mais o credor será aquele que mais foi perdoado. E a resposta de Jesus é: você julgou bem. Você fez a conexão correta, está exato. Quanto maior o perdão, maior é o amor. A conexão está certa, Simão. Perdão gera o amor. O perdão faz brotar o amor. E quanto maior o perdão que é dado, maior será o amor. Nós aprendemos, irmãos, que o nosso amor para com Deus, ele é medido pelo tamanho do perdão que você recebeu. Pelo menos deve ser assim. Ele se volta para aquela mulher e ele diz: ó, Simão, tu não lavou nem meus pés, não me beijou a face. Essa mulher chora aos meus pés, se derrama em lágrimas, ela unge os meus pés com unguento. E ele diz então àquela mulher: perdoado-lhe são os seus muitos pecados. Ela era aquele que devia mais. O perdão dado por Deus a nós deve manifestar um grande amor que nós temos para com Deus. Talvez alguém se levante e diga assim: agora eu sei. Agora tudo fica claro. Agora eu sei porque eu amo pouco. Agora eu sei porque que eu amo pouco a Deus, que o meu sacrifício ao Senhor é tão pouco, porque que é difícil vir ao domingo no culto. Por que o irmão tal serve mais do que eu? Por que ele se doa mais na obra do que eu? É porque ele, quando era descrente, ele devia mais. É porque ele era ruim. Eu não era tão ruim assim. Eu não fiz tanta maldade. Pouco perdão foi me dado. Pouco amor eu dou a Deus. Será que é isso mesmo? Não é isso que o texto está dizendo. O foco de Jesus não é a quantidade de pecados. Não é o fato de um dever 500 e o outro dever 50. O foco não é esse. O foco de Jesus está: os dois não podiam pagar. O pecado, irmãos, ele gera uma dívida infinita.
O pecado, ele é contra um Deus que é infinito. E se o pecado é contra um Deus que é infinito, ele gera uma dívida infinita. Por isso que o inferno é eterno. E para nos salvar, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício infinito para pagar a nossa dívida infinita. O que condena o homem não é a quantidade de pecados que ele comete durante a sua vida, mas é a realidade da presença do pecado em sua vida. Não tem nada a ver com quantidade de pecados. Tem a ver com a profundidade do pecado. Tem a ver com quão ofensivo é o pecado a Deus. Simão e os seus poucos pecados em relação à prostituta. A prostituta e os seus muitos pecados em relação a Simão. Mas os dois com uma dívida infinita. Porque os dois não conseguem pagar. O perdão dado por Deus é grandioso. O perdão que nos foi dado pelo Senhor foi grande demais. Algo que não podemos mensurar, que não podemos medir. Qual deveria ser, então, o tamanho do seu amor para com Deus? Sabe por que você não ama tanto? É porque você não tem consciência, ou às vezes esquece, ou às vezes realmente não sabe do tamanho do perdão que você recebeu. Porque o perdão, ele faz o amor brotar. O grande perdão deve fazer um grande amor brotar. Perdão gera amor. Como você tem interpretado o perdão de Deus na sua vida? Como você tem visto nas Escrituras o grande milagre que Deus realizou na sua vida, convertendo você, tirando do reino das trevas e trazendo para a sua luz? No verso 47, Jesus diz: perdoado-lhes são os seus muitos pecados. Ele diz isso àquela prostituta. Mas é preciso entender esse porquê que está aqui, devido às más interpretações que tem tido a respeito dele. Não é que ela recebeu, ela amou e por isso recebeu perdão. Porque isso vai totalmente contra a parábola de Jesus. Não é esse o sentido. O sentido da parábola é o quê? Ambos deviam, ninguém podia pagar, foram perdoados e eles amaram. Um amou mais do que o outro. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o que está traduzido na versão NVI. A NVI 2023, geralmente eu não aconselho muito não, mas nessa vez eles traduziram bem esse trecho. Ele diz assim: por isso eu digo a você, ela amou muito porque os seus pecados foram perdoados. Esse porquê tem o sentido de razão pela qual essa mulher, quebrando todos os paradigmas, os protocolos sociais, ela se aproxima de Cristo. Ela está demonstrando amor. E esse amor só é demonstrado porque algo aconteceu. Essa mulher foi perdoada. Mostrando assim que, de fato, o perdão de Jesus, ele gera o amor em nossas vidas. Irmãos, abram em Efésios, capítulo 2.
Vamos ver um pouco desse perdão de Deus? No verso 3, no final do verso 3. Efésios 2, final do verso 3. Diz: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Para entender um pouco do perdão de Deus, dado à sua vida, é necessário você entender, ter consciência de quem realmente você era antes de ter recebido esse perdão. Paulo, nesse versículo tão conhecido, apresenta que nós éramos por natureza filhos da ira. Ele está atribuindo qualidade aqui aos descrentes. Ser filho significa um forte apego. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os descrentes, aqueles que não têm Cristo, eles têm um forte apego à ira de Deus. Eles estão apegados fortemente à ira de Deus e um dia receberão a ira de Deus. E não era essa a nossa realidade? Não éramos, por natureza, filhos da ira? Nós não somos filhos da ira quando pecamos. Nós somos filhos da ira por natureza. A natureza humana, ela é por si só merecedora da ira de Deus. E nós caminhávamos nessa direção. Mas o Senhor foi misericordioso. É só ler o restante do capítulo, que é bem conhecido. Pela sua grande misericórdia, o seu grande amor, Ele nos deu vida. Ele nos perdoou. E nós passamos agora de filhos da ira para o que 1 João capítulo 3 nos diz. Abre em 1 João capítulo 3. Primeira João 3, verso 1. Diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. Foi essa a transformação. Esse é o resultado do perdão. É sair de uma condição que você está totalmente apegado à ira divina e ser transformado, perdoado e feito filho de Deus. Agora você está fortemente apegado ao Criador, não para receber sua ira, mas pelo amor que Ele demonstrou a nós, para recebermos a vida eterna. Esse foi o grande perdão que recebemos. Esse perdão deve gerar um grande amor. E se isso não está acontecendo em sua vida, arrependa-se. Volte-se para as Escrituras e veja com que grande amor Deus te amou. Como Ele se ofereceu em seu lugar, como Ele transformou a sua mentalidade, o seu coração. Ele perdoou gratuitamente. Isso deve gerar um grande amor. Mas existe uma terceira maneira de medir o nosso amor para com Deus. E ela está no fato dos frutos aparecerem. Dos frutos serem demonstrados na nossa vida. Essa mulher, Jesus disse, essa mulher muito amou. Ela veio aqui, ela quebrou os protocolos, os paradigmas, se ajoelhou aos meus pés, chorou, derramou um unguento, beijou os meus pés. Isso demonstra o grande amor que ela tem por mim. Ela só demonstra isso
porque ela foi perdoada. O amor que nós temos por Deus gera frutos em nossa vida. O amor que nós temos pelo Senhor gera frutos, ações em nossa vida. Não é algo apenas sentimental, não é algo apenas que está no intelecto. Apenas. Ele se extravaga em nossas ações. Ele é visto, ele pode ser medido. Rapaz, esse aqui ama tanto a Deus. Como você tem demonstrado amor por Deus em suas ações? O amor que nós temos por Deus, ele deve nos fazer acometer loucuras, grandes loucuras pelo Reino. Essa é a minha oração hoje à noite aqui. Que o amor que eu e você temos por Deus nos conduza realmente a desgastar, a acabar nossa vida no reino, por amor ao Senhor. Senhor, eu quero viver para te servir até o fim. Se for para morrer por qualquer coisa, me dê a oportunidade de morrer pelo teu nome. O nosso amor deve gerar frutos, deve ser demonstrado em ações. Missionário John Paton, talvez você já tenha visto a história dele. Ele foi missionário nas Novas Hébridas, que fica no sul, no Pacífico Sul, próximo à Austrália. Ele, na época de 1858, ele foi enviado como missionário para aquelas ilhas, que tinham sido descobertas há pouco tempo. E ele foi com a sua família, e aquelas ilhas eram habitadas por canibais. Os missionários que foram antes dele não demoraram 1 hora na ilha. Eles foram devorados vivos. Menos de 1 hora. John Paton, sabendo disso, foi ser missionário entre os canibais, foi enviado para lá. A sua esposa e o seu filho, eles faleceram devido às doenças tropicais da ilha. Depois de 4 anos, ele retorna para Londres, ele foge, ele vai palestrar em conferências missionárias. Ele, depois de 2 anos, casa novamente, constitui família. E depois de 2 anos, vivendo em Londres, tendo esposa, filhos, ele pensa, rapaz, eu tenho que voltar. Eu preciso voltar. Os líderes da igreja não aceitaram. Paton, você tá doido, tá doido. Você sabe que lá são canibais. Você vai levar a sua família para lá, a sua esposa, seus filhos, você vai para lá. Paton respondeu a um antigo presbítero lá naquela igreja que tinha tentado apagar esse amor que ele tinha pelos canibais. E ele disse, rapaz, Paton, você vai estar caminhando para a morte. São canibais. E ele escreve então uma carta ao senhor Dixon, dizendo o seguinte, senhor Dixon, o senhor está bem avançado de idade. O senhor, em breve, também vai morrer. Vai ser comido por vermes. Eu não me importo. Não faz diferença entre ser comido por vermes e ser comido por canibais. Mas enquanto eu puder viver servindo o Senhor Jesus, honrando o seu nome e pregando o seu evangelho, assim eu vou viver. E no grande dia, o meu corpo, assim como o seu, se levantará glorioso à semelhança do nosso Salvador.
Ele serviu durante 40 anos naquelas ilhas. E 95% da ilha se tornou cristã. O que esse homem fez foi loucura. É isso que o amor de Deus nos comove a fazer. O grande perdão dado por Deus às nossas vidas nos move a praticar ações que demonstrem amor pelo que Ele fez por nós. Para o mundo é loucura, talvez para alguns crentes também. Um outro exemplo é o do meu pai. Meu pai, ele lia durante muitas horas as Escrituras. Ele começava às 4 e ia até 8, 9 horas da noite. Ele só tinha até a 5ª série. E a minha irmã, vez por outra, dizia: rapaz, Gleice, o pai está doido. É doido. Tanto tempo desperdiçado lendo as Escrituras. Não pode ser. Tanta coisa importante para fazer, tanto tempo. Por que não ler 1 hora, meia hora, mas... Que o amor que nós temos por Deus, meus irmãos, seja praticado e vivido realmente em nossas vidas. Que as pessoas olhem: rapaz, esse é doido, perde o emprego, mas não mente, não passa a perna nos outros. Esse é doido mesmo, é crente. O amor que nós temos por Deus, eu espero que nos faça fazer loucuras pelo reino. Aquilo que para o mundo é loucura, mas que é uma demonstração do amor que nós temos pelo nosso Salvador. Essa mulher foi perdoada e voltou a salva. A tua fé te salvou. Quem é este a quem perdoa pecados? O grande Rei e Salvador que Simão rejeitou. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome pelo teu imenso perdão. Nos traz, ó Pai, constantemente a nossa consciência, ao nosso coração, do grande perdão que o Senhor demonstrou por nós. Que isso possa produzir um grande amor da nossa parte. Que podemos viver, ó Pai, praticando esse amor, realmente servindo com todas as forças que nós temos e com toda a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, é isso que te peço. Amém.